Deus te use poderosamente. Boa noite. Pergunta a pessoa do lado se ela é solteira e diga que você é a resposta às orações dela. Isso é uma boa cantada, não é? Quando eu chamei a Dirce, minha esposa, para comer uma pizza, então ela me disse: você não tem cara de pizza, você tem cara de oração e de jejum. Me deu um dispensa logo um fora de primeira. Depois teve que colocar um outdoor na cidade para mim. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês em Campo Grande. Acredita que é a primeira vez que eu venho em Campo Grande? E eu conheço muito lugar por aí. Grata satisfação, muito obrigado, apóstolo Edmilson e sua esposa Marisa. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com Clodoilson e sua esposa, que são pais da Carol, e que se casou com o Wagner, e que estão aqui hoje, também vieram já há alguns dias, estão participando aqui do evento inteiro. Como foi dito, eu estou em Brasília, orem por mim. Brasília é uma cidade quente no sentido espiritual, muita pressão, muita tensão. A gente viveu tempos realmente desafiadores, uma terra de gigantes. Mas Deus nos deu o poder e o chamado para derrubar os gigantes em nome dele. E nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Me parece que o tema 2023 é o melhor ano da sua vida. Eu quero hoje ler com você o Salmo 23. Vamos ler? Coloca na tela. Eu acho que não devia colocar na tela. Todos os crentes tinham a obrigação de ter esse salmo decorado, não? Quantos aqui depois do Covid começaram a se esquecer do Salmo 23? Você não pode esquecer o nome da esposa, irmão. Não faz isso. Salmo 23 diz: o Senhor deitar-me. Ainda não, porque tu estás comigo. Preparas-me unges minha cabeça com óleo. Certamente e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, muito obrigado essa noite, nós te somos gratos pelo teu plano, pelo teu propósito, pela missão que recebemos, pelos desafios que o Senhor nos fez e nos tem feito para viver uma vida abundante, que revele aos outros como um testemunho aquilo que o Senhor pretende fazer a todos, em todo lugar. Se tu uma bênção, foi a mensagem dada a Abraão. Seja abençoado e abençoador. E hoje nós queremos celebrar o pastor, o cuidador, o protetor, o paracletor, o ajudador, o advogado, a testemunha fiel, aquele que cuida dos seus filhos. Não estamos por conta própria, não estamos simplesmente largados, não fomos deixados para trás,
nesse planeta Terra, girando por forças fortuitas ou casuais. Nossa vida tem plano, propósito, desígnio. Estamos aqui essa noite porque o Senhor o quis. Obrigado, porque aquele que começou é fiel para terminar, porque é o autor e consumador, é o iniciador e o terminador. E hoje completa aquilo que está inacabado, que não haja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom é a nossa oração em nome de Jesus. Então, estamos aqui hoje, início do ano, celebrando uma nova estação. E o Salmo 23 fala justamente sobre o cuidado de Deus para conosco. Esses dias eu fui chamado para falar lá numa reunião do governador em Brasília, e eu pensei, o que eu vou dizer? Salmo 23. Você é chamado para falar num casamento, você prega o Salmo 23. Você fala em enterro, Salmo 23. O Salmo 23 é um coringa, ele serve para qualquer reunião. Você consegue ministrar o Salmo 23 em qualquer perspectiva. E a introdução, imagine, você consegue pregar muitas mensagens sobre esse texto. Ele é muito rico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E há convites que Deus está fazendo a nós aqui essa noite, a partir do Salmo 23. E o primeiro convite que Deus está fazendo a você é para cuidar de você e te proteger. O Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha. Quantos aqui se sentem à vontade de ser uma ovelha? Será que Davi não tinha uma metáfora melhor? A ovelha é um animal tão fraco. De todos os animais de Deus, a ovelha é a menos capaz de cuidar de si mesma. Quantos já conheceram um treinador de ovelhas? Quantos já viram falar de uma ovelha fazer truques num circo, dar cambalhotas e pular sobre o fogo? Eis aí, ovelhão, a grande ovelha saltadora. Não. Ovelha é um animal frágil. Elas são indefesas. Elas não possuem garras, elas não possuem presas, elas não podem mordê-lo, apesar que tem umas que mordem. Elas nem podem correr mais do que você. Ovelhas ainda são sujas. A minha filha mais nova arrumou de levar um gato lá para casa. E aí depois que você deixa entrar um gato, sempre existe mais gato para entrar. Eu chego de viagem, está lá o corpo de bombeiro na rua da minha casa, salvando um gato, disse, e as meninas lá salvando um gato que não conseguia sair do lugar. E o compromisso do corpo de bombeiro era, eu salvo o gato, mas você leva ele com você. Mas esse negócio não foi combinado comigo, e agora elas já querem o terceiro gato. Então eu quero aconselhar os homens a não deixar entrar o primeiro. E eles ficam se limpando, gatos se limpam, cachorros, pássaros tomam seus banhos, ursos também, mas ovelhas, elas se sujam e ficam assim mesmo. Ovelhas precisam de um pastor, mas não de qualquer pastor. O texto diz, Yahvé é o meu pastor. Yahvé significa eu sou e eu causo. Há uns idiotas que dizem, quem criou Deus? Deus é Deus porque ninguém o criou. Obviamente que ele é. Quando se pergunta o que direi ao faraó e no Egito, quem me enviou? Deus diz a Moisés, diga, eu sou, te enviou. Eu sou. Eu sou é aquele que é. E é antes, é agora, será sempre. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou e eu causo, porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por meio dele tudo existe, Ele é o autor da vida, Ele é incriável. Embora seja o Criador, Deus não foi criado. Embora faça, nunca foi feito. Embora cause, Ele nunca foi causado. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então esse pastor colocou 100 bilhões de estrelas em uma galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo.
Esse pastor moldou 2 punhados de carne em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com outras células, colocou isso em um crânio e chamou de cérebro. Você não tem qualquer pastor. As pessoas falam hoje sobre fechar o corpo. Só quem fecha o corpo de verdade, em cima, embaixo, do lado, para cima, por todos os lados, só quem pode de fato proteger é Yahvé, que é o seu pastor, e nada te faltará. Então não te faltará cuidado e proteção em 2023. O segundo convite é um convite ao descanso. Ele me faz repousar. Quantos estão cansados aqui? Você sabe que o burnout virou a doença da moda, né? E tem níveis de burnout. E tem muita gente muito cansada. E o cansaço nos faz escolher errado. Não tome decisões importantes quando estiver cansado. Às vezes tudo que você tem que fazer é dormir bem para fazer aquela compra, aquela escolha, tomar aquela decisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Para uma ovelha descansar, ela precisava da consciência da presença do pastor. Vamos repetir isso comigo? Consciência da presença do pastor. Quantos aqui tem consciência da presença dos demônios aqui? Tem gente que tem um terceiro olho aqui na testa. Eles veem demônio todo o tempo. Sinto dizer que se você vive assim, você está oprimido e precisa passar na salinha de libertação aqui da Igreja Evangélica Comunidade Global. Porque certamente tem um lugar para tirar alguma coisa do seu couro. Porque gente assim está possessa de muita opressão. A minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, o Didi, eu falei, você está muito chegado dele, do diabo. Tem gente que tem umas intimidades assim. Eu já vi o sujeito falar, o diabo disse isso para eu te dizer. Eu falei, quem te fez mensageiro dele? Mas o diabo disse, eu não quero saber o que ele disse. Ele já me disse tantas vezes que eu ia morrer, que ia me matar. E eu estou vivo até hoje, porque ele não é o Senhor da vida. O Senhor da vida é o meu pastor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você sabe que o mandamento mais extenso da Bíblia é o descanso. Tem coisas que estressam você, porque não estão no seu controle. O texto bíblico para preocupação é miríminas, que é composto de 2 palavras gregas. Merizo, divide, e nous, mente. Nou, de noia. Preocupação, então, divide a mente. Ela reparte a nossa energia entre hoje e amanhã. Então, parte de nós está no agora e outra parte no depois. E o resultado é meia mente, meio potencial, meio poder, meia vida. Preocupação, na verdade, é uma fonte de muitas enfermidades. Pressão alta, problemas cardíacos, cegueira, enxaquecas, problemas na tireoide, perturbações estomacais. Jesus disse, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, não se inquiete. Diga para ele, aquietai-vos. Diga, respira fundo aí. Diga para ele, o pastor está aqui. Diga, a cavalaria chegou. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. A chave é, encontre os problemas de hoje com a força de hoje. Concentre-se na tarefa ao alcance do seu braço. Acredite, amanhã o pastor te levará aos pastos verdejantes. Quantos estão em busca de pastos verdejantes? Eu quero declarar um tempo de pastos verdejantes. Eu quero declarar um tempo de descanso na sua vida. A Bíblia diz que Salomão recebeu um tempo de paz. A Bíblia diz que ele declarou que não havia nenhuma ocorrência maligna e Deus o havia protegido. Quando você vai ali em Spokane, nos Estados Unidos, na
na cidade de Washington, você vai ver um fenômeno estranho, a linha da cobra. Nas montanhas, as cobras não passam um determinado ponto, existe uma espécie de linha por onde as cobras nunca ultrapassam. Não se sabe ao certo porquê, mas elas não conseguem passar dali. Eu quero dizer hoje que Deus está colocando uma linha para o inimigo não passar. Eu quero dizer hoje que Deus está colocando um basta. O diabo é como um leão, que está como um leão rugindo, pois o leão está na coleira. Deus está limitando o acesso do mal à sua família, à sua vida, às suas finanças. Eu acho que você podia ficar mais feliz com essa informação. Vai melhorar, vamos crescer. Quantos aqui já viajaram com peso? Quantos aqui não pesaram a mala antes de pesar, foram para os Estados Unidos, tiveram que abrir a mala, passar a maior vergonha para tirar coisa e colocar no outro? Eu já levo uma balança, porque eu tenho 3 mulheres e eu sou o carregador de malas, e elas gostam de malas cheias. E eu subi o Monte Sinai, que para mim, eu não vou nem fazer propaganda aqui, porque eu sei lá. Vocês estão indo para Israel, vocês deviam ir para Israel comigo um dia, apóstolo Edmilson. Porque olha, em Israel uma vez eu fui ali no Golfo de Acaba, passei o Mar Vermelho de balsa, pagamos $60. Se você tivesse ido conosco, você abriu o mar, a gente ia passar enxuto e a gente ia economizar cada um $60. Olha só, o prejuízo que dá não ter te conhecido antes. Você é meu convidado, vai de graça. E eu subi o Monte Sinai ali no Egito, onde chama-se a Península do Sinai, com uma câmera na mão. Você já deve ter subido aquele lugar, 1000 degraus. Gente, como fica pesado uma coisa pequena quando você está subindo? As coisas ficam muito pesadas quando você está na montanha. Então é hora de livrar-se dos seus fardos. Fardos emocionais, lembranças e coisas que você leva na bagagem. É hora de aliviar as suas cargas. A Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então desista de cuidar de si sozinho. Você precisa de um pastor. E vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. A Bíblia diz: lançando, arremessando sobre ele toda a vossa ansiedade. O terceiro convite do Salmo 23 é um convite ao perdão. Refrigera-me a alma, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor restaura a alma. Como Ele faz isso? Ele remove a nossa culpa, Ele quebra o nosso ressentimento, Ele resgata você da vergonha, e Ele lhe chama para perdoar, não com simplesmente a força interior que você tenha, mas com o perdão que você recebeu. Ele lhe chama para amar, não com o seu amor, mas com o amor dele, que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos. Que nós recebemos uma capacidade incomum de amar os não amáveis e de perdoar os imperdoáveis. Diz Jó: ó tu que despedaças a tua alma na ira, será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rochas do seu lugar. Paulo disse: irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus dê o castigo, minha é a vingança, eu retribuirei. Aí você fala: mas eu não vou perdoar, porque vai ver, Deus vai lá e perdoa também e não faz nada. É possível, é possível, acontece. Mas Deus vai se certificar que realmente houve um arrependimento e aquela pessoa não vai fazer outra vez. Martin Luther King disse: a amargura é cega. Ela é cega para reconhecer a verdade, cega para reconhecer tudo que é de bom no mundo. A amargura é como uma hemorragia na alma. A pessoa sai sangrando. Você conhece alguém sangrando? Que vive sangrando? Ela está machucada, então ela está feridenta, e ela está hipersensibilizada, e ela agora está
muito complicada, porque aquilo está se tornando uma infecção. Ei, olhe para mim, não subestime uma pessoa ferida. Pessoas más, muito más, normalmente são pessoas que foram feridas e não se deixaram curar. Uma pessoa machucada e ferida tem o potencial de se tornar um psicopata. O perdão não é uma sugestão, o perdão é uma ordem para dizer: eu perdoo a despeito dos meus sentimentos. Perdoar é perder no ar, é deixar ir, é mandar embora o inimigo que dorme com você e aparece nos seus sonhos. E por que aparece nos seus sonhos? Porque todas as vezes que você tem uma história não terminada, você vai sonhar com aquilo. E o seu cérebro está buscando terminar aquela história, terminar aquele ponto. Ele está tentando concluir. Então, todas as vezes que você tem uma história que não ainda foi finalizada, você vai ficar sonhando com aquele assunto, muitas vezes e por muito tempo, até que você decida encerrar o assunto e trazer a restauração. Livre-se de toda amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Evangelho é o Evangelho de uma nova chance. Dê uma nova chance para o seu marido, uma nova chance para a sua esposa, uma nova chance para os seus pais, para os seus filhos, uma nova chance para as pessoas. Você recebeu o perdão, então você pode dar aquilo que você está cheio. O quarto convite do Salmo 23 é um convite para uma nova estação, uma caminhada para fora do vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Diga comigo: eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Veja a consciência da presença. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Há tantas expressões sobre o medo, como ele estraga a vida das pessoas. É a história do marido que casou-se. Obviamente, para ser marido tem que ter casado. E no primeiro dia a esposa acorda e diz: olha, tem um bandido lá embaixo, um assaltante, um ladrão. 3 horas da manhã ele levanta, vai lá, não tem ninguém. No segundo dia tem um ladrão lá embaixo, ele acorda. Então todas as vezes, 3 horas da manhã ele já estava acordando, o relógio biológico já estava pronto para acordar, e lá, tá tudo bem, vamos dormir. 20 anos se passaram, ele acorda todos os dias 3 horas da manhã, até que ele encontra o ladrão. E o ladrão vai correr e ele para, ele disse: não, fique aqui, minha esposa quer te conhecer. Na verdade eu vou te dar um cheque para você vir aqui conhecê-la, porque ela espera por você há 20 anos. É a história do sujeito que estava passando. Ele morava atrás do cemitério, tinha que dar uma volta. Um dia ele falou: não vou dar essa volta, vou entrar por dentro e Deus me ajuda. Então ele caiu num buraco, um buraco fundo, tentou sair, gritou, não conseguiu. Ele falou: oh, vou dormir aqui, amanhã cedo eu vou começar a gritar, alguém vai passar e vai me tirar daqui. Então tudo bem. Um outro sujeito fez o mesmo percurso, só que caiu no buraco do lado. Gritou, esperneou, tentou subir e ele calado. Quando ele tentou de tudo e não conseguiu, o que estava lá, que caiu primeiro, falou: você não vai conseguir. Imagine que aquele homem virou um foguete e ele conseguiu sair, porque o medo lhe deu forças. Nós temos que tomar cuidado com o medo, porque o medo fabrica coisas. O que eu temia me sobreveio. Nós costumamos provocar o que tememos. Você conhece a história de Moby Dick? É uma história real. O baleeiro Essex se chocou com um cachalote e afundou. Eles entraram nos botes salva-vidas e traçaram um caminho até as terras mais próximas. A terra mais próxima, eles tinham ouvido falar de muitos canibais que existiam ali.
Eles podiam levar 12 ou 14, 15 horas para chegar até aquele lugar, mas eles resolveram ir para um lugar muito mais longe, que eles programaram para chegar, porque eles tinham medo dos canibais que matavam e queimavam e faziam um churrasco de pessoas vivas. Só que demorou muito eles chegarem no outro lugar, e no meio do caminho eles começaram a se canibalizar. Muito obrigado pela ajuda. Eles começaram a comer uns aos outros, porque os monstros que eles temiam foram os monstros que eles se tornaram por conta dos seus medos. Quando você olha para o fundo do abismo, o fundo do abismo olha para você. Quando você lida com monstros, cuidado para não se tornar um deles. E eu tenho visto tanta gente mudando de lado, gente que resolveu ir servir na concorrência, gente que se monstrificou, se petrificou, se embruteceu, tanta gente surtada. É incrível o nível de apostasia hoje, pessoas com conversas estranhas. Às vezes eu vejo pessoas falando algumas coisas meio malucas. Eu digo: ei, vem cá, com quem você estava conversando? É aquela história de Gênesis, Adão chega lá, come do fruto, sua mulher, daqui a pouco a conversa muda e Deus fala assim: ei, com quem que vocês estavam conversando? A serpente me enganou. Então nós temos que lidar com as serpentes, nós temos que parar de conversar com alguns inimigos que querem nos manter presos no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele passa conosco o vale, e vales são temporários. E há 3 coisas importantes sobre o vale da sombra da morte. Há 3 coisas importantes sobre as sombras. As sombras são sempre maiores do que a realidade. O medo é sempre maior do que o problema em si. O medo é que é enorme. Agora entenda que o inimigo é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe da escuridão. Então a jurisdição de Satanás é as trevas. É onde ele se sente confortável com pessoas cujos segredos têm segredos. Pessoas que carregam coisas e guardam. E essas coisas começam a se tornar a sabotagem interior do sucesso que não vai ser conseguido, porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Os que as confessa e deixa encontra a misericórdia. É melhor você ficar vermelho assim num dia, uma semana, do que viver amarelo a vida inteira. Quantos estão em casa? As sombras também não podem nos ferir. Imagine alguém que foi atropelado pela sombra do caminhão. Elas podem nos amedrontar, mas não são capazes de nos ferir. Sombras também não podem existir se não houver uma luz em algum lugar. Quando você sente medo, não olhe para a sombra, vire-se em direção oposta e você vai ver a luz, e a sombra cairá atrás de você. Sabe, se nós apagássemos todas essas luzes aqui, uma pequena luzinha aqui desse telefone acesa, ia vencer todas as trevas desse lugar. Uma pequena luz é mais poderosa do que todas as trevas juntas. Então, se alguém diz: tem um demônio ali, então olhe acima do seu ombro, porque tem um anjo que se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e o livra do mal. Tudo depende de para onde nós estamos olhando. Tudo é uma questão de perspectiva, de foco. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Se você tem catarro nos seus óculos, tudo é catarrento. Se os seus óculos estão quebrados, tudo é quebrado. Se você tem uma trave no teu olho, você vai enxergar tudo a partir da trave que existe no seu olho. Então é muito complicado você fazer uma leitura de coisas quando você tem sofismas, quando você está enviesado, quando existe
na verdade, uma maneira distorcida no olhar. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? O que precisa mudar primeiro é a nossa visão. A visão é poderosa. Ela lhe dá a perspectiva de que você pode, apesar de todas as coisas. E Deus é especialista em mudar a visão dos profetas. Veja a história de Abacuque. Ele começa gritando: violência, litígio, o ímpio oprime o justo. Ele diz: até quando? Você já viu essa oração? Até quando? Já viu essa murmuração? Não é uma oração, é uma murmuração. Até quando? Violência, litígio, injustiça. Esse grito de injustiça carrega às vezes muita amargura. Aí Deus diz para Abacuque: eu, na verdade, estou para fazer algo tão esplêndido, tão extraordinário, que quem não vê vai duvidar se alguém lhes contar. Deus diz: eu vou fazer algo tão extraordinário que quem não for testemunho ocular vai dizer: não pode, aumentaram, é exagero, não aconteceu desse jeito. Então Abacuque vai e sobe na fortaleza, põe-se na torre de vigia e diz: de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Eu gosto desse tipo de crente. Não é aquele crente que diz: não vou mais no culto enquanto Deus não me responder. É aquele que diz que sim, eu vou morrer aqui, mas não vou sair daqui. Eu só vou sair daqui quando eu tiver uma resposta de Deus. Então Deus responde a ele, e ele diz: o justo viverá pela fé. Eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele. Então Abacuque diz: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra e faze-a conhecida no decorrer dos anos. Então chega o capítulo 3, e ele diz: o Senhor vem de Temã, o santo vem de Parã, o Senhor dos exércitos montado em seus carros e cavalos de vitória. Diante dele vai o fogo. Ele tem uma visão na península do Sinai de Deus. Ele vê, os teólogos dizem que é uma teofania, uma aparição de Deus. Ele tem uma visão que muda para sempre o mundo interior dele. E depois que ele vê aquilo, ele é capaz de dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os rebanhos sejam arrebatados do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar altaneiradamente. Onde está aquele profeta do desencanto? Onde está aquele muro das lamentações? Onde está aquele reclamador e murmurador? Tudo mudou, a perspectiva e o olhar dele mudou, e não é porque nada tenha acontecido de fato na condição e circunstância, conjuntura e contingência ao seu redor. Ele mudou aqui dentro. E quando as coisas mudam dentro de nós, tudo muda fora de nós. A grande mudança que nós temos que provocar é a mudança interior, porque quando isso acontece, as coisas acontecem. O quinto convite do Salmo 23 é um convite para a mesa da comunhão. Habitarei na casa do Senhor é a grande chave, a chave principal. O texto diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para entender esse salmo, nós precisamos entender a questão cultural dessa afirmação. O costume oriental de hospitalidade é que, se eu receber você debaixo do meu teto, você está sob a minha proteção. Esse mandamento, esse costume, essa cultura foi tão pesada, tão levada a sério, que Ló ofereceu suas filhas para os homens a abusarem, para proteger os anjos que estavam sob o seu teto. Obviamente que ele exagerou, e depois suas filhas o abusam sexualmente, e nasce Amon e Moabe. O fato é que, quando você está sob o teto de alguém, você está sob a proteção. E nesse texto surgem 3 afirmações poderosas. Por isso que nós precisamos de um teto. Há muitas pessoas sem teto. A palavra
capela vem de capa. A primeira expressão disso vem do século III, lá na França, quando um soldado cristão jogou a sua capa sobre um mendigo desnudo e o protegeu. Era uma capa que o cobriu do frio, que o guardou. Então, quando nós estamos sem igreja, nós estamos sem teto. Nós precisamos de uma casa para chamar de nossa, uma casa para pertencer, um lugar. Ninguém podia lutar em Israel se não tivesse o nome da família, a herança, um legado, alguém para chamar de pai. Todo mundo na Bíblia é filho de alguém. Abisai é filho de Zeruia, Davi é filho de Jessé, e Saul é filho de Quis, e Simão é filho de Jonas, Simão Barjonas, e Bartimeu é filho de Timeu. Todos nós deveríamos ter alguém diretamente a quem nos reportássemos e pudéssemos não só nos colocar sob, como também receber o legado e a herança dessas pessoas. E quando nós fazemos parte de algo assim, nós recebemos no todo, diz a Bíblia, ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam juntos em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, como o orvalho de Sião, dos montes de Sião, assim o Senhor ordena a sua bênção. Deus ordena a sua bênção quando estamos juntos, unidos, em comunhão, como a Assembleia dos Santos, como a comunidade global, como os crentes que provocam os céus. Esse é o lugar onde os céus e a terra se encontram, onde milagres são esperados. Nós não estamos aqui invocando simplesmente milagres, nós estamos esperando que o Deus que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, se mova livremente e faça tudo aquilo que precisa ser feito, que o câncer desapareça, que os problemas emocionais se resolvam, que a crise familiar se estabilize, que os problemas financeiros sejam tocados, resolvidos. Milagres estão aqui, é uma naturalidade, faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria. Não consiste de palavras, mas de poder. Não é mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração do Espírito e do poder de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quantos creem que algo na sua vida está acontecendo nessa hora? Se você crê, está acontecendo agora. Deus está entrando onde você não pode entrar. Ele está fazendo o que você não pode fazer. Ele está tocando coisas dentro de você, está mudando chaves, está virando. Ei, será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Deus está tocando a sua vida de uma maneira incomum. Ele está, na verdade, tocando pessoas que estavam para fazer o mal com você e eles estão sendo parados. Deus está lidando com os inimigos que lutam contra você. Eles não vão prevalecer. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenaremos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você me ajuda aí. Eu acho que agora eu vou começar a pregar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é um desafio. A ceia para mim é isso, sabe? A ceia é a mesa que Deus preparou para todos os inimigos verem. Quando você lê o texto lá de Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feito no meu sangue. E todas as vezes que comedes e bebedes o pão, anunciai a palavra. Anunciar é a palavra catangelo. N.T. Wright diz: catangelo é o que um arauto chegava numa praça, abria um documento e dizia: assim diz o César. Ei, alguém vai se opor ao César? Assim diz o imperador, assim diz Vespasiano, assim diz Trajano, assim diz Augustus. Era uma ordem contra todos os inimigos, e todos tinham que submeter aquele decreto. N.T. Wright diz que no momento da mesa da ceia,
é quando nós anunciamos a todos os principados e potestades: olhe para essa mesa, porque ela significa que vocês perderam. O espírito de morte perdeu. O espírito que quer destruir você perdeu. Chegue em casa hoje e diga aos principados, aos poderes, às opressões. Quando o diabo aparecer para você, diga: você perdeu. Eu não vou lutar contra você, porque você já perdeu. Ei, ele despojou os principados e potestades, os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia naquela cruz. Você sabe o que Paulo está falando? Ele está usando uma linguagem da época. Quando os exércitos romanos chegavam em Roma, vencedores, as legiões, eles tinham despido os soldados que perderam de suas roupas, de seus trajes, das suas insígnias, e levaram eles em procissões, sendo aclamados por todo o povo em Roma. A Bíblia diz que naquela cruz, que é o símbolo daquela mesa que a gente se reúne, que é a principal reunião lá da CN, eu acredito que daqui também, naquela cruz Jesus pegou todos os demônios. Se no Êxodo ele julgou todos os deuses do Egito, né? Não foi? Naquele dia julgarei todos os deuses do Egito. Imagina o que Deus fez, que vergonha ele fez Faraó passar. Cada praga era uma lapada, era uma pancada, era um knockdown, era um nocaute sobre algum deus do Egito. As pragas significavam o nocaute de um deus. Para resumir, o deus principal era o deus Ra, Amon-Ra. Então chega Moisés, diz: não vai ter luz. Quero ver Amon-Ra trazer o sol para vocês. 3 dias sem luz. Deus estava envergonhando todos os deuses do Egito. Agora, se no Egito e no Êxodo a história da Páscoa foi sobre uma geografia, na cruz do Calvário, no Monte Calvário, Jesus estava lidando com todos os panteões, de todos os deuses, com todas as forças espirituais do mal. Ele estava julgando para sempre, e o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Anunciai! E essa é a mesa do banquete que Deus está preparando para você, para aquelas pessoas que não gostam de você. Sabe o que Deus vai fazer esse ano? É uma profecia. Ele vai pegar aquelas pessoas que não gostam de você e vai condicioná-las para ver um momento em que você vai ser honrado por Ele. Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. A Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Os irmãos de Davi depois ficaram meio endemoniados com ele, muito enciumados. Mas depois ele conseguiu conquistar até a família. O mais difícil foi conquistar a esposa dele. Aquela história, o sujeito chega para o pastor tão frustrado com a mulher que disse: essa é a mulher que Deus me deu, pastor. Imagina o que o diabo tem para mim. Não, essa é a outra parte. Mas Davi conseguiu conquistar sua família. Esse é o trabalho de um homem de Deus: trazer sua casa para dentro do seu ministério. Você tem que virar essa chave. Homens de Deus fazem isso. Eles viram a chave primeiro dentro de casa, para depois serem pastores lá fora. Então o pastor prepara uma mesa. Aparece aqui a figura de um banquete. E a ideia é de um homem que tinha fugido e tinha se escondido sob o teto dele. Então ele prepara um banquete para os inimigos que estão lá fora querendo pegá-lo, para vê-lo na presença dos seus inimigos, na presença dos meus inimigos. O profeta Isaías diz: eles poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga isso. Quem conspira contra ti. A segunda afirmação importante, a segunda frase importante aqui é: unges-me a cabeça com óleo. Você sabe para que era usado o óleo? Havia 3
usos nesse caso. Primeiro, para repelir insetos. Você sabe, os insetos entravam pelos narizes, pelos ouvidos. Eu estava com um neurocientista esses dias, ele falou para mim que o vírus do Covid entra pelos olhos, pelo ouvido e pela boca, pelo nariz. Eu falei, então para que máscara? Ele falou, não sei. E os mosquitos entravam dentro dos narizes, dos ouvidos das ovelhas e colocavam seus ovos, suas larvas lá dentro. Quando aquilo crescia, a ovelha enlouquecia e começava a bater a cabeça como alguns de nós, quando ficam cheios de pensamentos opressores. Quando o diabo coloca os ovos de serpente dentro do nosso sistema de crença e começa a nos fazer acreditar em mentiras. A batalha é toda sobre convencimento. João capítulo 10 diz, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Veja, o ladrão veio, eu vim. A palavra veio e vim é uma tratativa de argumentos de convencimento. O ladrão, Satanás, está tentando te convencer. Como um hacker, ele está insistindo numa informação. Ele está tentando entrar no seu sistema. Ele está tentando hackear você. Então ele quer convencer você de uma ideia. Então ele insiste naquele pensamento. E o pensamento de repente volta. Então vem lá o mosquitinho com o ovinho tentando colocar dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. Ele quer invadir o seu sistema. Ele quer colocar um cavalo de Troia lá dentro. E lá de dentro controlar você. Pelo medo, pela desesperança, pela angústia, pela ansiedade. Ele quer quebrar o seu sistema. E aí é que está. Eu vim para vos dar vida. Ele veio para roubar e matar. Se você acreditar nas mentiras de Satanás, você vai sabotar o seu chamado, a sua missão e o seu propósito. Quais são as mentiras que você está crendo? As inverdades que o diabo está tentando te convencer? Nós precisamos lidar com pensamentos insistentes. Eu gosto de filmes. Existe um filme que em inglês é Inception. Tem um cara lá meio estranho, esquerdista, chamado Leonardo DiCaprio, mas tudo bem. Em português é A Origem. A trama do filme é que eles conseguem entrar nos sonhos, em uma região mais profunda, com arquitetos de sonhos, e colocar uma informação lá na base. O sujeito dormiu, acordou e acredita que aquilo que ele sonhou é a verdade. Aquilo não aconteceu, mas eles conseguiram colocar uma certeza no interior da sua mente. É assim que o diabo trabalha. Ele quer colocar uma inserção, uma informação, um ciúmes, uma descrença, uma dúvida na base. E quando ele consegue fazer isso, você foi hackeado, você está cheio de vírus e precisa passar o Norton, o firewall das escrituras sagradas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja a narrativa de Paulo sobre uma guerra na mente, de pensamentos, de ideias. E vem Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é martelo e é fogo que esmiuça a penha. O que é esmiuçar a penha? Existem fortificações, castelos, existem lugares onde o inimigo colocou essas sementes. E você tem a palavra de Deus, a marreta de Deus para derrubar essas estruturas dentro de você mesmo. Você precisa do filtro da mensagem de Deus, da palavra de Deus. Você precisa do evangelho, você precisa da Bíblia. Eu sou um sujeito tão convertido à Bíblia. Quando o sujeito disse que tinha que atualizar a Bíblia, eu quis atualizá-lo. Eu nunca falei mal de ninguém assim por nome na internet, mas naquele dia eu não aguentei. Desculpa, vou mudar de assunto. A segunda razão, por causa do óleo, porque o óleo, você sabe, né? O azeite, ele era feito
perfumado. Então, se você está perfumado, normalmente os mosquitos não querem estar perto de você. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Oh, muito obrigado, vocês são bíblicos. Mas vamos correr que eu tenho que terminar, eu só tenho 11 minutos. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Fica você, irmão, vou terminar daqui a pouco. Lá na igreja eu não posso fazer mais nem assim, ó. O pessoal filma e faz figurinha e manda para os outros. Tudo que você faz no púlpito agora vira figurinha. A segunda razão era para evitar a briga. Os carneiros viviam em conflito. Você sabe, o óleo existe para reduzir o atrito do motor. Um carro sem óleo no motor funde. Surge então o óleo para que as engrenagens funcionem sem choque. Então a unção serve para reconciliar, para reconectar, porque os cabritos começavam a bater um no outro, e cheios de óleo na cabeça, eles não conseguiam se machucar, eles escorregavam. Nós precisamos dessa unção do escorregar, principalmente em casa, né? As mulheres sempre estão certas. Se você entender uma mulher, você vai se tornar o melhor pregador da cidade. Mulheres são muito engraçadas. Elas chamam uma para a outra para ir no banheiro. Vamos no toalete. Chegam lá, uma outra entra, eram estranhas, já saem de lá amigas. Perguntaram, fizeram uma pesquisa, qual é o seu preferido lugar dentro da sua casa? Acredite, um bom percentual das mulheres falou que era o banheiro. Homens vão no banheiro por razões específicas. E se ele vê um homem num canto, ele vai para o outro canto. E se um homem chegar para o outro e dizer, vamos no banheiro comigo, acabou a amizade, irmão. Desculpa, começou, mas já terminou por aqui. As mulheres são muito sensíveis, elas têm mais sensores na pele, por isso que bater numa mulher é um crime, porque elas sentem mais. Mas apesar de sentirem mais, elas são mais capazes de suportar a dor. Você fica gripado e já vai para a cama. Ela gripada vai assim mesmo, e é por isso que ela tem filhos, e nós não. Mulheres são muito engraçadas. E se você não aprender a rir delas, você vai enlouquecer. Quando eu faço um casamento, uma das primeiras lições que eu ensino, aprenda a rir, porque você vai precisar. Você sabe por que Deus criou o homem primeiro? Deus criou o homem primeiro porque ele não queria palpite. Mas depois ele olhou para o homem e disse, eu posso fazer algo melhor, e fez as mulheres. Você sabe, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Ela não foi uma apóstola, mas se tornou apóstola dos apóstolos, que falou da ressurreição para os apóstolos. Aí você pergunta, por que foi uma mulher que viu Jesus ressuscitado? Primariamente, porque a notícia precisava correr rápido. Tem segurança para eu ir embora aqui? Eu prometi que ia terminar no horário. Então, a terceira razão é que o óleo era composto de azeite de oliva, enxofre, especiarias e servia para curar ferimentos. Por quê? Porque tem muita gente machucada hoje. Nós precisamos do bálsamo de Gileade. Gente ferida com a palavra. Esses dias eu fui atender uma pessoa, conversei com a pessoa, ela se lembrava de coisas de 10 anos atrás. Falei, como é que você conseguiu conviver com isso até hoje? Há tantas pessoas feridas, e pessoas feridas não são inocentes. E o problema de alguém que não acredita mais na inocência é que para ele ninguém mais é inocente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu.
mas eu tenho que terminar. Meu cálice transborda. Essa é a grande chave. Tem um copo transparente aqui? Me arruma uma garrafa de água dessa? Precisava de um copo que pudesse, não um copo assim. Essa é a grande chave do Salmo 23. O costume oriental era sobre copo cheio e copo vazio. A mensagem era a seguinte: você é meu hóspede, eu sou o anfitrião. Você está na minha mesa, na minha casa, há alguns dias. O Talmud diz: as visitas e os peixes cheiram mal no terceiro dia. Não. Você está comendo e bebendo na minha mesa e você não se serve. O costume oriental é que o anfitrião serve o hóspede. Então eu quero que você vá embora. O que eu faço? Eu encho o cálice, não. Eu só coloco água, até no máximo a metade. Quando o hóspede vê aquilo, ele diz: eu preciso ir. Já não sou mais bem-vindo. Mas quando o anfitrião queria que o hóspede ficasse, ele fazia assim. Ele dizia: beba, coma, você ainda é bem-vindo. O Salmo 23 diz: o meu cálice transborda. Você sabe o que o texto está dizendo? Por favor, fique. Habitarei na casa do Senhor. Não, só puxa esse equipamento para não queimar. O resto está tudo bem. Já queimou ali a luzinha que estava acesa? Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que você é convidado para ficar. Abraça o irmão do seu lado. Você é bem-vindo. Talvez você venha nesse evento aqui e você não tem uma casa. Ei, você é bem-vindo. A Igreja Evangélica Comunidade Global está dizendo: você é bem-vindo. Talvez você seja um desigrejado, alguém descomprometido. Deus está dizendo: eu quero que você fique. E para terminar, acho que vocês ficaram magoados porque eu falei que esse convite é um convite de que a misericórdia e a bondade te seguirão todos os dias da sua vida. O que está acontecendo? Posso descer aqui? Posso descer aqui? Eu vou precisar de mais 5 minutos só. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então eu não preciso de ir atrás de sinais. Aqui ó, os sinais vão me seguir. Vem cá, vem me seguir. Deixa a Bíblia aí. Ó, os sinais estão comigo. Onde eu for, quem está comigo? Amém. Os milagres andam comigo. Vamos ver se esses milagres perseveram mesmo e me seguem de jeito. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra de mal. Deixa a Bíblia com a mulher aqui. Vem aqui, anjo. Olha que anjo mais bonito, olha só. Então o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que também a bondade. Olha a bondade, olha a cara da bondade. Bondade, vem cá. A bondade do Senhor vai me seguir. E a Bíblia diz que a misericórdia. Misericórdia, vem cá, misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa delas nós não vamos ser consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Quando o sol nascer amanhã, a misericórdia vai te seguir. E onde você for, a misericórdia vai estar com você. Você vai me deixar, misericórdia? Não fala que não, hein? Não fala que deixa. E os sinais vão me seguir. Cadê os sinais? Está aí, sinais? Os milagres estão comigo. Eu sou
o lugar onde os céus e a terra se encontram. Eu sou radioativo, eu sou termostático, eu não estou assim me acomodando à temperatura, eu estou definindo a temperatura de onde eu chego. Por quê? Porque os sinais estão comigo, o anjo está comigo. Olha que anjo, olha só que anjo forte. O anjo do Senhor se acampa ao redor. Olha, pode acreditar, existem anjos especiais. Em vez de ter essa consciência de que os demônios estão te perturbando, começa a se concentrar. O Pai está aqui, o Filho também, o Espírito e o anjo. E a bondade. Bondade, você não está feliz, não? Fica feliz, bondade. Fica feliz, bondade. Então vem cá, vem cá, vem cá. Veja se a bondade está feliz. Bondade e a misericórdia. Muito obrigado. Pode tomar seu assento. Fique de pé essa noite. Eu quero terminar dizendo a você que você é convidado. Eu vou encher o cálice de novo até transbordar. Você é convidado. Você não é um intruso. Você não é alguém que simplesmente não foi chamado. Pelo contrário, você está na lista do banquete. Seu nome está lá. E o seu lugar é VIP, Very Important People, porque é isso que você é, uma pessoa especial para o pastor. Você só precisa se deixar cuidar, porque os meus ouvidos não estão agravados, nem as minhas mãos encolhidas. Clama a mim, busca-me, e você vai me encontrar. Com seus olhos fechados hoje. Com os olhos fechados, você consegue fechar os olhos. Se você precisar, respira fundo. Talvez você está atormentado por essas ideias. Você deixou esses ovos de serpente perturbar, angustiar. O diabo está insistindo todo o tempo para te fazer crer em coisas. Por vezes o seu sistema está desatualizado. Você teve uma graça e você precisa renová-la. Você teve uma unção, mas a unção de ontem não serve para hoje. Você precisa de uma nova unção. E é isso que Deus te chamou aqui esses dias para receber. Ele vai ungir você na presença dos seus inimigos. Pai, hoje essa mensagem envolve tantos assuntos, desde culpa, condenação, misericórdia, bondade, a tua fidelidade, provisão, cura. Cada um, eu tenho certeza, tem algo aqui para aplicar essa verdade, e que hoje eles possam ser tocados de maneira especial, de maneira transformadora, que os grilhões caiam, que as fortalezas caiam, que o jugo seja despedaçado por causa da gordura, que a unção despedace todas as prisões na alma, nas emoções, que o perdão floresça, que o amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo, que a vida abundante os alcance, que os pensamentos de Deus os convença de um plano, um propósito, de um romance, de uma história de amor. Queremos nos livrar dos medos hoje. Estamos aqui para deixar neste lugar as ansiedades e preocupações, para lançar fora, arremessar aquilo que nos sabota, que nos perverte, que nos distorce, que nos tira a visão. Hoje o nosso olhar está em Ti, pastor, porque ainda que passássemos pelo vale, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam.
Vem com a tua força, com o teu vigor. Vem com a tua graça, com o teu favor, com a tua bondade e misericórdia. E toca-nos de maneira incomum e especial esses dias. Abraça-nos, reaviva-nos. Muda, Senhor, a nossa perspectiva, o nosso olhar. Nos dá a visão que o Senhor está tendo sobre as circunstâncias ao nosso redor. Nos mostra o caminho, nos dirige. E se desviarmos para a direita ou para a esquerda, que a tua voz nos diga: este é o caminho, andai por ele. Ore para a pessoa do seu lado, abraça uma pessoa do seu lado e começa a orar por ela. Começa a ministrar a vida dela. Ministre uma oração sobre ela hoje. Ministre uma palavra profética, quem sabe Deus tem uma palavra para dar a essa pessoa por você. Ministre a ela, em nome de Jesus. Ore com ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus.